Olá pessoal, eu me chamo Luciano Gânio, sou professor doutor em processo civil, advogado. Estou aqui para falar com vocês um pouco a respeito da disciplina de recursos, começando pela teoria geral dos recursos, mais especificamente pela parte dos princípios fundamentais dos recursos. Os princípios são normas mais genéricas, mais abstratas do que as regras e, portanto, permitem a gente pavimentar um conhecimento sólido sobre o qual depois a gente vai construir novas ideias quando a gente se deparar, por exemplo, com os recursos em espécie. Os princípios eles vão ser fundamentais para a gente compreender os recursos em espécie e saber ali a forma correta de aplicação das regras ligadas aos recursos em espécie. Lembrando que no CPC a gente tem a apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso especial, embargos de divergência, agravo em recurso especial extraordinário, ou seja, só aí são 9 recursos que a gente tem previstos, todos no CPC. Para todos eles é muito importante o conhecimento e a compreensão dos princípios que vão nortear o aplicador do direito. Não à toa a gente fala em princípios fundamentais. Então, os princípios, eles são necessários, eles são um passo aí fundamental para você poder estar compreendendo toda a disciplina dos recursos especial e dos recursos em espécie quando chegar o momento. E aí é importante a gente começar os princípios fundamentais por um daqueles que talvez seja um dos principais princípios, uma das principais normas dos recursos, que é elencado pela doutrina, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele, dentro do sistema jurídico brasileiro, ele norteia tanto o criador das leis, o legislador, como também o aplicador das leis, né? Todas as pessoas ali ligadas às funções jurisdicionais, no sentido de que ele é um valor, um vetor fundamental do nosso ordenamento jurídico, de modo que a nossa legislação ela tem que ser construída e aplicada em torno desse princípio. De que forma? Garantindo aos jurisdicionados a possibilidade de uma segunda decisão, pelo menos uma segunda decisão sobre o tema que está sendo objeto de julgamento por um órgão judicial. Então, o duplo grau de jurisdição ele é uma garantia constitucional, apesar de não estar expresso ali na Constituição nesse formato, né, a gente tem normas que traduzem esse princípio como sendo um princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico, um princípio constitucional, um direito fundamental do indivíduo de ter uma segunda decisão sobre o seu caso que foi avaliado pelo Poder Judiciário. Então, o duplo grau de jurisdição ele é uma garantia do indivíduo de que ele terá uma reanálise do seu caso que foi julgado pelo Poder Judiciário. Todavia, duplo grau de jurisdição não significa que o seu caso, a decisão proferida no seu caso, vai ser reexaminada por um órgão de instância superior, de hierarquia superior. Isso não existe, essa garantia. Tanto que a gente tem vários exemplos no nosso ordenamento em que o segundo grau, ou melhor, o duplo grau, ele é garantido, mas ele é garantido por meio de uma revisão realizada por órgãos de mesma instância, de mesma hierarquia. O maior exemplo disso é a Lei dos Juizados Especiais, que prevê o recurso nominado para o colégio recursal, né? Então você tem ali um colégio de juízes de mesma hierarquia, certo? Que vão rever a decisão proferida por um juiz de igual instância, né? Mas que proferiu uma decisão isolada, uma sentença. Essa sentença ela vai ser revista por juízes de mesma hierarquia após a interposição do recurso, né? E vai ser elaborado um acórdão sobre essa primeira decisão.
Então você tem aí claramente um duplo grau de jurisdição, mesmo não tendo uma reanálise em segunda instância. Então, não confundir isso, duplo grau, com dupla instância ou segunda instância. Não quer dizer, duplo grau significa a garantia de uma reanálise de uma decisão judicial, mas não necessariamente por um órgão de segunda instância, correto? Tanto é que a gente tem, até mesmo em julgados do STF, de competência originária do STF, por exemplo, agora a gente está tendo, né, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Como que se garante um duplo grau de jurisdição nesses casos? Se garante permitindo o uso de embargos infringentes em caso de decisões não unânimes, e se garante também, de outro modo, não havendo nem voto divergente, porque os embargos infringentes eles pressupõem um voto divergente, você teria, de certa forma, um atendimento a essa garantia com a possibilidade dos embargos de declaração com efeitos infringentes, né? De fato, ali você vai acabar tendo o mesmo órgão analisando a decisão que proferiu. Os embargos de declaração, eles são para o mesmo órgão. Os embargos infringentes, não, eles levariam para o plenário. Tirariam da turma e levariam para o plenário. No caso de embargo de declaração, você vai ter uma total mitigação aí do duplo grau de jurisdição. Mas ainda assim, você permite, em alguma medida, ainda que mínima, um reexame daquela decisão. Então, perceba. Duplo grau de jurisdição é um princípio fundamental, mesmo que não esteja escrito que é um direito fundamental, uma garantia, ele é, né? Mesmo que não esteja com essas letras, com essas palavras, ele é. Tanto é que você extrai de diversas disposições do sistema essa garantia prevista, não só na apelação, mas na preocupação com esses recursos quando você tem competência originária no STF, por exemplo. Princípio da taxatividade recursal. Significa que só existe recurso por expressa disposição de lei federal. Então ninguém pode criar recurso, um magistrado não pode criar um recurso, um legislador que não tenha competência, que não seja, por exemplo, de âmbito federal, não pode criar recurso por nenhum ato normativo que não seja uma lei federal estabelecendo o cabimento de um determinado recurso para um determinado ato jurisdicional. Então, o princípio da taxatividade é isso. O rol de recursos ele é taxativo e está previsto em lei, se não no CPC e em alguma lei especial que você tem. Leis especiais que dispõem, né? A lei dos juizados especiais, lei das execuções fiscais, são normas que, lei da recuperação judicial e falência, são normas que prevêem dispositivos sobre recursos, certo? E você precisa. Você não tem como interpor o recurso se não tiver uma lei federal anterior prevendo o cabimento e o procedimento para o julgamento desse recurso, certo? Logo em seguida, princípio da singularidade ou unirrecorribilidade. Significa o quê? Significa que contra cada decisão só cabe um único tipo de recurso. Ou seja, não no nosso sistema admitido o uso de mais de um tipo de recurso para uma mesma decisão judicial. E uma vez interposto o recurso, não se praticam ali novos atos. Você não ataca de mais de uma forma, por mais de uma forma, né? Então existe o recurso certo para cada ato. Então, por exemplo, contra a apelação, via de regra vai caber o quê? Contra a sentença, via de regra vai caber o quê? Recurso de apelação. Você não vai poder entrar com apelação, com agravo, não. Cabe um único recurso e esse recurso é o que deve ser interposto. Você não existe previsão de mais de um recurso para o mesmo ato jurisdicional. Então é o princípio da unirrecorribilidade. Só existe um recurso para aquele ato jurisdicional, o princípio da singularidade recursal, certo? Mais à frente a gente vê o princípio da fungibilidade. O que é algo fungível? É algo substituível. Então o princípio da fungibilidade, ele te permite receber um recurso interposto equivocadamente como sendo o recurso certo. Então a parte interpôs, por exemplo, um agravo quando era apelação. Nesse caso, se o tribunal verificasse a existência de dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro, o que é muito difícil com o Código atual, porque o Código atual ele é bem explicativo
no que tange ao respeito do cabimento de cada recurso em face de cada ato decisório. Então está muito claro ali que sentença vai ser apelação e que o ato decisório que põe fim à fase processual é uma sentença, e está muito claro também no rol de decisões agraváveis quais são essas decisões. Então hoje você não tem muita margem mais para uma dúvida objetiva, tá? Mas imaginando um caso que se apresente essa dúvida objetiva e não haja erro grosseiro, seria possível que o tribunal, mesmo diante da interposição equivocada de um recurso no lugar do outro, recebesse esse recurso como sendo o recurso adequado, certo? E aí existe toda a discussão em torno do prazo que seria observado no caso em concreto, que é óbvio que tem que ser, né, teria que ser, por razões lógicas, o prazo do recurso que a pessoa quis se utilizar ali, né, apesar dos tribunais eles exigirem o prazo do recurso certo. Mas essa discussão se tornou inócua, porque agora os prazos eles são todos de 15 dias, né? Agora não, no Código de 2015 os prazos são todos de 15 dias. Então dificilmente você vai, a não ser embargo de declaração, que são 5 dias, então dificilmente você teria aí uma, né, sem caracterizar um erro grosseiro, dificilmente você vai usar um embargo de declaração, até porque o embargo de declaração cabe contra qualquer decisão. Então, qualquer recurso que você confundisse ali, você não correria o risco de inobservar o prazo do recurso correto, porque é tudo de 15 dias. Então, a fungibilidade vai nesse sentido, né, de permitir aí estar ligada à instrumentalidade das formas, ou seja, do processo como instrumento, de modo que você possa aproveitar os atos praticados, ainda que não observe a legalidade estrita, desde que isso não resulte em prejuízo para as partes, né, para alguma garantia, algum direito das partes. O princípio da dialeticidade, o recurso ele tem que observar esse princípio, o princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade ele orienta no sentido de que todo recurso, para ser admitido, considerado um recurso, ele tem que ter uma fundamentação que permita não só o juiz, mas especialmente a parte contrária, a compreensão exata da controvérsia que está sendo levada até o órgão jurisdicional revisor, certo? Para quê? Para que a parte contrária possa exercer o direito fundamental dela de contraditório, né? Então, o princípio da dialeticidade impõe que os recursos sejam arrazoados, sejam objeto de uma ampla argumentação capaz não só de modificar a decisão por meio da reanálise do tribunal, mas principalmente permitir à parte contrária a exata compreensão daquilo que está sendo recorrido para que ela possa exercer seu direito fundamental à defesa. Voluntariedade, só há recurso se houver manifestação de vontade. Não existe recurso de ofício, aí a remessa é necessária, que não é recurso. Isso é uníssono na jurisprudência e na doutrina, não há dúvida sobre isso. Remessa é necessária, não é recurso, certo? Para que haja a interposição do recurso, é imprescindível a manifestação da vontade. Então, essa vai ser até uma das características do recurso. Para você saber se houve recurso, tem que saber se houve manifestação de vontade. Aí você vai saber se você está diante de um ato recursal. Se não houve, se foi um ato processual praticado ali de ofício, não tem chance nenhuma de ser um ato recursal, um recurso, certo? Por conta da voluntariedade, que é um pressuposto, um princípio elementar de qualquer recurso. Por fim, proibição da reformatio impejus significa que a parte recorrente nunca pode ter o resultado da decisão do seu recurso de forma a agravar a decisão recorrida. Então, o recurso ele nunca pode resultar num prejuízo para o recorrente. Não pode a pessoa, eu entrei com uma ação indenizatória querendo 10, mas recebi 5, então eu vou recorrer para receber os 10. O tribunal não pode chegar e falar, não, 5 foi muito, vou reduzir para 1. Não pode. Tá? Claro que você tem alguns temperamentos nisso aí, a gente vai falar mais à frente quando a gente falar dos efeito translativo, do fato de subir em matérias de ordem pública que podem gerar extinção do processo. Isso pode acontecer sem resolução do mérito, né? Então você ganhou 5, quer 10. Aí apelou, o tribunal viu que isso era ilegítimo, por exemplo, ele vai extinguir sem resolução do mérito. Isso é uma excepcionalidade ao princípio da reformatio, do não reformatio imperius, a proibição da reformatio imperius, tá? Porque, na verdade, aquela decisão nem poderia ter sido proferida, a instância superior entendeu, certo?
mas isso é uma excepcionalidade. Via de regra, você não pode ter uma alteração na decisão que te prejudique. Essa é a ideia da proibição da reformatio impedius. Beleza? Próxima aula aí a gente vai dar sequência às nossas temáticas de teoria geral dos recursos e vamos falar na próxima aula a respeito dos requisitos de admissibilidade recursal.